Olá, radiação! Muito boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do horário que você está assistindo essa transmissão. Nós estamos no último encontro do ano, esse encontro virtual que a gente faz próximo aqui à data do Ano Novo. Aliás, Ano Novo é uma data de muita expectativa para muitos de nós, se não para todos nós. A gente faz listas daquilo que a gente espera no próximo ano, a gente faz compromissos pessoais diversos, e a gente cria expectativas também com tudo o que vai vir no próximo ano. Faz parte da vida da gente. Acabamos de passar o Natal, em que a gente relembra Jesus, e aí logo já vem uma nova data, que é essa data que aponta para frente. A gente é um momento de gratidão, para olhar para trás também, para o ano de 23, um momento de fazer uma revisão e ao mesmo tempo um momento de fazer um planejamento para frente. Todo mundo, a maioria das famílias, a maioria das pessoas usa esse tempo para comemorar, para se alegrar com os familiares, para viajar e para ter esse momento de planejamento, de sonhos, de olhar para o futuro. Dentre tudo isso, eu fiquei pensando o que eu poderia deixar para essa data, o que nós poderíamos refletir num dia como hoje, próximo aí a esse período da passagem de ano. E eu pensei num texto muito importante, talvez a mensagem fundamental do Evangelho de Jesus, talvez o texto mais primitivo no sentido que é a primeira mensagem evangélica dos evangelhos, de Mateus, Marcos, Lucas e João. Marcos provavelmente é o primeiro escritor do primeiro evangelho, apesar de ser o segundo na ordem aí dos livros na sua Bíblia. E o capítulo 1, verso 15, ele traz a mensagem básica do evangelho e é ela que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta reflexão. Eu vou começar no verso 14. O verso 14 diz assim: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando o evangelho de Deus. E aí vem o verso 15 que eu gostaria de chamar a sua atenção. Jesus disse assim: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Dentre tantas coisas que a gente pode conversar ao longo de 2024, nas diversas séries que com certeza o Radiação vai preparar, nas diversas pessoas que vão trazer reflexões da sabedoria bíblica para a sua vida, para a minha vida, eu penso que essa é uma mensagem tão fundamental para um início de ano, essa é uma mensagem tão importante do ponto de vista da sua radicalidade, das suas raízes, que eu penso que ela deveria nos perseguir, ela deveria fazer parte das nossas estruturas do encontro, das nossas estruturas do nosso serviço voluntário para a cidade, das nossas estruturas das nossas devocionais, da nossa maneira de encarar o próximo ano. Essa mensagem é tão radical, ela é tão importante, que eu gostaria de deixá-la para vocês antes de qualquer lista, antes de qualquer planejamento. Perceba que eu li um verso anterior, foi proposital, porque o texto diz assim: depois que João foi preso, Jesus foi para Galileia e começou a proclamar, a falar, a anunciar o evangelho. Perceba que tem uma notícia ruim precedendo uma notícia muito boa. João é o Batista, aquele que foi precursor do ministério de Jesus, e ele foi preso. Nessa prisão, daqui a poucos dias, poucos meses, João vai ser morto. Ele vai morrer nas mãos da família de Herodes. Não é uma notícia boa, é uma notícia trágica, inclusive, é uma notícia que trouxe tristeza para muita gente e com certeza trouxe tristeza para Jesus. Jesus, eu não sei se você sabe, ele tem parentesco familiar com João Batista. Então, foi uma notícia que trouxe bastante tristeza. Ao longo de 2023, é possível que notícias tristes, situações difíceis tenham alcançado a você e a sua família. Aliás, não só ao longo de 2023, é próprio da vida que ao longo da nossa existência, das nossas relações, notícias difíceis, momentos complicados, façam parte da nossa história, façam parte da nossa vida. Esses momentos, eles são, às vezes, parecem pesados demais, como essa situação de João aqui. Mas chegou o momento do aparecimento público de Jesus. E o aparecimento público de Jesus é precedido de uma notícia difícil, é precedido de uma notícia complicada. João foi preso.
João foi preso. Quantas vezes, só para você refletir, quantas vezes essa nação de Israel, esse povo aqui, se criava expectativas de uma grande mudança, de um recomeço. Eles já viviam sob o domínio romano há muitos anos, talvez há alguns séculos já. E esse domínio romano, ele sempre, em alguns momentos, notícias difíceis, pareciam que iriam preceder momentos de libertação, momentos de um novo tempo, porque existia no povo judeu uma grande expectativa da chegada do Messias. A gente já sabe que é Jesus nesse texto aqui, mas existia para eles essa expectativa. Muitas más notícias e a expectativa de um novo tempo. Muitas más notícias e a expectativa de um novo tempo. E esse tempo nunca chegava. Esse tempo demorou para chegar. Do ponto de vista humano, algumas pessoas inclusive morreram e não viram esse tempo chegar. Só que essa geração aqui, ela viu. É nesse momento, diante de uma má notícia, que chega um novo tempo. Eu penso que a gente nunca deve desistir da expectativa, porque a transformação, o novo tempo de Deus, ele sempre vai acontecer. Agora, diante desse novo ano, por isso que eu penso que essa palavra é fundamental. Jesus é preso, João é preso, e agora Jesus, ele vai falar a boa notícia. Evangelho significa boa notícia. E ele diz assim: o tempo chegou, o tempo chegou. Um novo ano é um novo tempo, um novo ano é um novo tempo. É bem verdade que a cada ano a gente renova esse ciclo de entender e ter uma expectativa de um novo tempo. E por vezes esse novo tempo não se conclui. Às vezes 24 vai ser um ano tão complicado como 23, ou vai ser um ano melhor do que 23, mas vai trazer as suas complicações. O importante é perceber que a gente sempre tem a expectativa de um novo tempo, e esse novo tempo, com a chegada da boa notícia de Jesus, ele chegou. E ele diz assim: o tempo chegou, o reino de Deus está próximo. O que Jesus está dizendo para esse novo tempo, o novo tempo que chegou, é que definitivamente o governo de Deus chegou. O Deus, tem um autor que diz assim, num dos seus livros, N.T. Wright, ele tem um livro que o título é assim: Quando Deus se tornou rei. Parece uma expressão um pouco complicada, porque se Deus é Deus, ele sempre foi rei. Mas, por outro lado, ao ler o livro, dá para perceber que todo o Evangelho, toda a boa notícia é essa preparação do tempo em que Deus estabeleceria seu reino entre os homens. E Jesus está dizendo assim: o tempo do reino chegou. O tempo do governo, do domínio de Deus chegou. O tempo do governo da paz, da justiça chegou. O tempo de uma nova vida chegou. Essa expectativa é muito presente. Essa é a boa notícia. Eu disse que é a notícia mais radical. A notícia mais radical do Evangelho significa que o governo de Deus está agora estabelecido na minha e na sua vida. E por que está agora estabelecido? Porque o texto diz: o reino de Deus está próximo. Se você já ouviu eu falar sobre isso na Radiação, sabe, esse próximo não tem a ver com tempo, isto é, algo que daqui a pouco chega. A ideia é o contrário, é uma ideia espacial, está próximo, está ao alcance da nossa mão. Apesar das nossas dificuldades como seres humanos, a boa notícia é assim: é possível viver sobre o padrão, sobre o estilo de vida, sobre as regras, sobre um governo de Deus em que paz, justiça e alegria fazem parte da vida humana. Esse é o novo tempo. Essa talvez é a minha grande expectativa para mim e para a sua vida, que Deus governe em nossos corações. Que 2024 seja um ano que nós pensemos seriamente sobre o governo de Deus nas nossas vidas, na nossa maneira de viver. Essa boa notícia que é assim: olha, é possível uma nova vida, e essa nova vida é possível sob o domínio, sob o reinado de Deus, um reinado de paz, um reinado de alegria, um reinado de justiça, não um reinado de uma mão forte como Roma, não um reinado tirânico como Roma e tantos outros impérios daquela época e de hoje. E aí o texto traz, junto com a boa notícia, traz um desafio. Jesus diz assim: o reino de Deus chegou, o tempo
o tempo chegou, o reino de Deus está próximo de nós, o reino de Deus veio até nós. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Parece ser duas informações, mas é uma só. Aliás, como a primeira, nós não temos duas informações, o tempo chegou, o reino de Deus está próximo. Justamente o tempo que chegou é a própria presença do reino. E agora nós não temos duas informações, nós temos uma só. Essa única informação é arrepender-se e crer no Evangelho. Não são duas coisas, arrependa-se e depois creia no Evangelho. Os estudiosos costumam dizer que esse "e", que na nossa língua portuguesa é um aditivo, arrepender-se e crer no Evangelho, arrepender-se mais acreditar na boa notícia de Jesus, tem muito mais um sentido de isto da seguinte forma: arrependam-se, isto é, acreditem na boa notícia. O arrependimento, ele passa por acreditar, o conteúdo do arrependimento é acreditar, é depositar a vida, depositar a confiança na boa notícia. Essa mensagem ela é tão radical que eu penso que antes de qualquer lista, e a gente vai conversar em janeiro sobre lista, as nossas listas de preferências, de pedidos para 2024, as listas que a gente faz para 2024, e eu penso que antes de pensarmos em qualquer coisa que a gente vá fazer, qualquer comportamento que a gente pense em mudar, se tem uma base fundamental, é viver nesse processo de arrependimento, de crer, de basear a vida no Evangelho de Jesus, porque o tempo chegou. Esse é o ano aceitável, esse é o ano da graça do Senhor. 2024 pode trazer desafios, 2024 com certeza vai trazer muitas coisas boas para você, para sua casa e sua família. 2024 com certeza vai trazer desafios, dores e grandes obstáculos para você e sua família enfrentar. Independente dessas coisas, se a gente entender a possibilidade do governo de Deus e da vida confiando nesse governo, a gente entra em 2024 de uma forma muito mais intensa, com uma transformação não somente de atitudes, mas com a possibilidade de transformar a nossa mente para viver debaixo do governo de Deus. Que 2024 seja a bênção na sua vida, que 2024 seja um ano importante para a sua história, mas acima de tudo, que 2024 seja um ano em que a gente, ali no Radiação, estude bastante sobre isso, a importância dessa transformação interna a partir do Evangelho de Jesus, e eu espero que a gente esteja junto para fazer essa caminhada. Aproveite com a sua família o tempo que você vai ter, aproveite com a sua família a viagem que você vai fazer, e logo logo a gente se encontra junto. Peço que você faça aí na sua casa, no momento que você está assistindo, a sua oração, tire o seu tempo com Deus para agradecer a Ele em 2023 e fazer os pedidos que você tem para 2024, e a gente se encontra em breve. Deus te abençoe e até mais. A gente começa 2024 com a série uma lista daquilo que a gente pede para 2024, e junto a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Deus te abençoe. Me permita fazer uma oração para a gente encerrar o nosso ano. Pai de amor e graça, obrigado por esse tempo, obrigado por tudo que o Senhor nos ensinou, obrigado pelos grandes desafios, obrigado até mesmo pelas dores que enfrentamos. Senhor, peço que o Senhor tenha misericórdia de nós, peço que esse ano da bênção, esse ano da graça, esse ano da chegada da boa notícia, chegue para muitos de nós. Diante das dificuldades, diante dos obstáculos, diante das tristezas e más notícias, que raie sobre nós a luz, o sol, a presença poderosa da boa notícia do Evangelho, da chegada do Reino. Ajuda a gente, Senhor, a viver confiando nessa palavra, confiando nessa boa notícia, colocando a nossa vida nesse processo da transformação que o Teu Evangelho traz para nós. Que 2024, apesar de tantas bênçãos e coisas que com certeza nós, seus filhos, vamos te pedir, bênçãos na nossa profissão, na nossa família, bênçãos, Senhor, na nossa saúde, o Teu cuidado para os nossos filhos, para os nossos sonhos, mas que seja um ano do Teu governo sobre as nossas vidas, que essa transformação nos toque e que de diversas maneiras nós falemos, reflitamos e possamos realmente viver a possibilidade de viver dentro desse reino que chegou. Fica com a gente, nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, no nome e por amor de Jesus. Amém. Pessoal, Deus abençoe a todos, feliz ano novo, e a gente se encontra no Radiação em 2024.
Até lá!